Para começar, eu vou falar o que é dilatação térmica. A dilatação térmica é uma variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando ele é submetido a uma variação de temperatura. Todos os corpos na natureza, sendo líquido, gasoso ou sólido, eles podem ser submetidos à dilatação térmica, sendo aquecidos ou resfriados. Agora eu vou falar sobre a dilatação térmica dos sólidos. Um aumento de temperatura faz com que as moléculas elas se agitem e se distanciem uma das outras, e por isso que causa a expansão do corpo sólido. Dependendo da sua dilatação mais significativa em uma das dimensões, pode ser o comprimento, largura ou profundidade, ela pode ser classificada em linear, superficial ou volumétrica. Eu vou falar sobre a dilatação linear e ela ocorre em corpos sólidos em que seu comprimento é mais relevante que a sua espessura, ou seja, corpos lineares, que sofrem a variação de temperatura. Um exemplo disso é aqueles fios de corrente elétrica que vai de um poste até outro, que eles sempre o seu comprimento sempre é maior, porque quando eles sofrem uma variação de temperatura negativa, as suas moléculas vão se agitar menos e isso vai fazer com que o fio ele diminua. Então, se ele não for maior, provavelmente quando ele diminuir, ele vai arrebentar. E a fórmula para calcular a dilatação linear é a variação do comprimento, que é em metros ou centímetros, igual o comprimento inicial, que é em metros ou centímetros, vezes o coeficiente linear, que vai ser em graus Celsius elevado a menos 1, e vezes a variação de temperatura. Agora eu vou falar sobre a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é basicamente quando ocorre a variação de temperatura e aumenta ou diminui seu volume. Um exemplo disso é quando eles usam um parafuso para fuzilar o avião, que eles deixam o parafuso numa temperatura baixíssima, ou seja, as moléculas vão se agitar menos e vai diminuir. Aí eles parafusam e depois, quando o ambiente sai do ambiente negativo, esse parafuso ele vai aumentar. E isso se torna muito difícil de poder tirar ele, sabe? E a fórmula para isso é a variação no volume, que é em metros ou centímetros cúbicos, igual o volume inicial, metros ou centímetros cúbicos, vezes a dilatação volumétrica, que é em graus Celsius elevado a menos 1, vezes a variação de temperatura em Celsius. Agora eu vou falar sobre dilatação superficial. Um corpo pode sofrer variação na sua superfície ou área quando ele for submetido a diferentes temperaturas. Quando um corpo for submetido a uma variação de temperatura positiva, ou seja, ele vai esquentar, as suas moléculas vão se agitar, fazendo com que esse corpo se expanda. Quando ele for submetido a uma variação de temperatura negativa, as suas moléculas, a agitação delas vai diminuir, fazendo com que esse corpo diminua. Ou seja, basicamente a dilatação superficial é quando a superfície inicial ou a área inicial, como assim dizer, de um objeto sofrer dilatação ou diminuir de tamanho. A gente é aluno do segundo ano D e a gente vai ficar com a aula prática sobre a dilatação térmica dos sólidos. Na parte da experiência, a gente vai usar uma moeda e a gente usou essa lata para fazer o cofre. E aí a gente vai fazer com que a moeda passe pelo cofre, que ela está no seu estado normal, que é o sólido. Aí passou já. Aí a moeda passou já. E aí a gente vai usar o alicate, que vai ser usado para segurar a moedinha. E a gente vai colocar ela no fogo para que ela sofra a dilatação térmica. E aí depois a gente vai usar a água, que aí a gente vai colocar a moeda na água para ela voltar ao normal que ela era. Como a Bruna falou, agora nós vamos fazer a experiência no fogo e quando a moeda está no seu estado normal, ela não vai ocorrer dilatação térmica. Nós vamos colocar ela no fogo agora. E deixar essa moeda, ela ficou no fogo, a gente vai esperar ela esquentar para que as suas moléculas elas possam se expandir. A moeda ela ficou quente o suficiente, as suas moléculas expandiram e vão fazer com que ela não passe no cofre.
A gente pode ver que ela não tá passando no copo, porque houve uma dilatação térmica nela. Agora a gente vai mostrar que quando a moeda está numa variação de temperatura negativa, que é a água, ela vai voltar no seu estado normal, porque as suas moléculas vão estar menos agitadas. E a gente vai passar ela pelo cofre de novo. Aí agora a gente vai colocar ela no cofre para ver se ela passa mesmo. Tá vendo? Ela passou, então quer dizer que ela está no seu estado normal. E as suas moléculas estão menos agitadas como antes.